Naquela noite, havia algo errado com o ar, como se o mundo estivesse dobrando para dentro de si. Primeiro foi o silêncio, não o silêncio comum, não aquele quieto de fazenda. Era um silêncio profundo demais, espesso, sufocante, como se todos os sons do universo tivessem parado de respirar ao mesmo tempo. Até os insetos sumiram, até o vento morreu. As luzes da varanda começaram a piscar em intervalos irregulares, como se algo lá fora estivesse mexendo com a própria eletricidade. O chão tremia levemente, mas não como um terremoto. Era como se algo grande estivesse caminhando dentro da terra, empurrando o solo de baixo para cima como uma bolha prestes a estourar. Foi aí que senti o cheiro, um cheiro impossível, mistura de metal quente, fumaça de vela e alguma coisa doce, quase enjoativa. Não era cheiro de animal, não era cheiro de incêndio. Era o tipo de cheiro que você nunca esquece, porque o corpo reconhece antes da mente. Aquilo não pertence a este mundo. Quando a primeira sombra se moveu entre as árvores, eu pensei que fosse um truque da minha cabeça, dessas ilusões que a noite cria quando você olha demais para a escuridão. Mas não era. A sombra se inclinava, dobrava, torcia, como se estivesse sendo puxada por outra presença, por algo maior, mais pesado, mais faminto. E então eu ouvi cascos, não cascos normais. Era como se ferro em brasas estivesse esmagando o chão, rachando a terra, queimando o ar. A cada passo, a luz piscava. A cada batida, meu coração parecia responder com atraso, como se o tempo estivesse falhando. Quando ela apareceu, a mula sem cabeça, eu entendi por que algumas lendas sobrevivem por séculos. Não porque são contadas, mas porque são verdades que ninguém quer lembrar. A criatura avançava como se o fogo fosse parte do corpo, como se fosse viva e morta ao mesmo tempo, os contornos distorcendo o espaço ao redor. E foi naquele instante, naquele único piscar das luzes, que tudo mudou. Não pela aparição dela, mas pelo que veio depois. Algo que eu jamais deveria ter escutado. Algo que me arrependo até hoje de ter ouvido. Algo que desde aquela noite parece me chamar de volta. Eu sempre achei que certas histórias eram exagero, invenção do povo antigo para assustar crianças e impedir que alguém andasse sozinho à noite. Mas tudo isso mudou naquele dia. A realidade se abriu diante de mim e mostrou uma parte dela que eu nunca deveria ter visto. O ar ficou pesado, como se cada respiração custasse mais do que antes. O céu parecia menor, comprimido, sem estrelas. E foi nesse cenário estranho, nessa noite em que o mundo parecia quebrado, que eu vi a mula sem cabeça pela primeira vez. Não como uma lenda, não como um conto, mas como uma presença viva, quente, pulsante, impossivelmente real. O problema não foi apenas vê-la. O verdadeiro terror veio depois, no som que ecoou logo atrás, no sussurro impossível que cortou o vento parado, na certeza imediata de que aquela noite não terminaria como começou. Eu estava de volta à clareira. O fogo azul ainda queimava, as 3 figuras ainda estavam lá. A mula sem cabeça ainda me observava com seu vazio impossível. Mas agora havia algo novo. Uma marca na minha mão esquerda. Um símbolo que não estava lá antes. Parecia uma queimadura, mas não doía. Parecia uma tatuagem, mas era mais profunda que isso. Era como se tivesse sido gravada diretamente na alma e apenas refletisse na pele. Isso vai te conectar, explicou a velha. Vai te permitir ver quando as fronteiras estão finas. Vai te avisar quando algo está tentando atravessar. E vai te dar acesso a certas ferramentas. Ferramentas? A jovem se levantou e caminhou até mim. De perto, percebi que ela não piscava. Os olhos dela não se moviam naturalmente. Era como observar uma pintura muito bem feita de uma pessoa. Palavras, ela disse. Palavras antigas. Palavras que ainda têm poder. Palavras que podem selar,
que podem banir, que podem, se necessário, destruir. Ela tocou minha testa com um dedo gelado e de repente minha mente estava cheia de sons que não eram bem sons, de conceitos que não tinham tradução, de conhecimento que parecia ter sido despejado diretamente no meu cérebro como água em um copo. Cambalei para trás, mal conseguia ficar de pé. Era demais, informação demais, poder demais. Respire, ordenou a primeira. Você vai se acostumar, com o tempo. Quanto tempo? Anos, décadas. Se você sobreviver tanto. Não era reconfortante, mas era honesto. Há outros? Perguntei. Outros guardiões? Alguns, poucos, espalhados. Você vai encontrá-los eventualmente. Ou eles vão te encontrar. Vocês vão reconhecer uns aos outros pela marca. Olhei novamente para o símbolo na minha mão. Agora ele brilhava fracamente, pulsando em sincronia com meu coração. E agora? A primeira gesticulou para a mata. Agora você volta, você vive sua vida, mas fica atento, porque as coisas estão mudando. As fronteiras estão ficando mais fracas, mais permeáveis. Seja por causa do esquecimento, seja porque algo do outro lado está empurrando com mais força. Não sabemos, mas os incidentes estão aumentando. Incidentes? Aparições, anomalias, coisas que não deveriam ser vistas sendo vistas, coisas que não deveriam existir existindo. Você vai ter trabalho. Não era exatamente o que eu esperava ouvir, mas já estava dentro. Não havia mais saída. A mula sem cabeça se aproximou de mim. Desta vez, não senti medo. Senti algo mais estranho. Reconhecimento. Como se ela e eu agora fôssemos parte do mesmo sistema. Peças do mesmo mecanismo gigantesco que mantinha o mundo funcionando. Ela inclinou o corpo, o lugar onde deveria estar a cabeça, como se fizesse uma reverência, ou como se estivesse me abençoando, ou amaldiçoando. Difícil dizer a diferença. E então ela se virou e desapareceu entre as árvores. O fogo azul começou a diminuir. As três figuras começaram a desbotar, como se nunca tivessem estado realmente ali. Vá, disse a voz da primeira, já quase inaudível. E lembre-se, você não está mais sozinho, mas também nunca mais estará completamente acompanhado. Você vive entre mundos agora. Aprenda a caminhar essa linha. E então, eu estava sozinho. A clareira estava vazia. O fogo tinha apagado. Até as pegadas no chão tinham sumido. Era como se nada tivesse acontecido, como se tudo fosse apenas um sonho muito vívido. Mas a marca na minha mão dizia o contrário. E o peso no meu peito. E o conhecimento novo, estranho, impossível que agora habitava minha mente. Comecei a andar. Desta vez, o caminho de volta estava claro. As árvores pareciam normais. O céu, embora ainda escuro, tinha estrelas novamente. O ar tinha voltado a se mover. O mundo tinha voltado a fazer sentido. Mas eu sabia que era uma ilusão, uma fina camada de normalidade sobre uma realidade muito mais estranha e muito mais frágil do que eu jamais imaginara. Cheguei em casa quando o sol estava começando a nascer. Entrei silenciosamente, tirei os sapatos sujos de terra, sentei no sofá. Tudo parecia igual. As mesmas paredes, os mesmos móveis, a mesma vida que eu tinha deixado algumas horas atrás. Mas eu tinha mudado, fundamentalmente, irreversivelmente. Peguei meu celular. Tinha mensagens, amigos perguntando sobre o fim de semana, família checando se estava tudo bem. O mundo normal, mundano, continuando como se nada tivesse acontecido. Eu respondi. Fingi normalidade. Fingi que estava tudo bem, porque era isso que eu tinha que fazer agora. Viver entre dois mundos, manter as aparências, proteger as pessoas ao meu redor sem que elas soubessem que precisavam de proteção. Os dias seguintes foram estranhos. Eu voltei à rotina, trabalho, casa, compromissos. Mas agora havia uma camada extra em tudo. Eu via coisas que não via antes, sombras que se moviam errado, pessoas com olhares vazios demais, lugares onde o ar ficava mais pesado sem motivo aparente. E a marca pulsava.
Às vezes fraca, quase imperceptível. Outras vezes forte, urgente, como um alarme silencioso, só eu podia ouvir. Uma semana depois, recebi o primeiro chamado. Não foi dramático, não foi óbvio, foi apenas um sentimento, uma certeza súbita de que eu precisava ir a um lugar específico, uma rua no centro da cidade, uma casa antiga que tinha sido transformada em loja de antiguidades. Fui, não tinha escolha. A marca estava queimando, a loja estava fechada, mas a porta estava destrancada. Entrei. O cheiro era o mesmo daquela noite. Metal, fumaça, algo doce. Meu coração acelerou. No fundo da loja, entre estantes cheias de objetos esquecidos, havia uma menina. Não podia ter mais de 10 anos. Ela estava sentada no chão, abraçando os joelhos, chorando em silêncio. Mas não era apenas uma menina. Havia algo com ela. Algo atrás dela. Uma sombra que não correspondia à sua forma. Uma sombra com braços demais, com dedos que terminavam em pontas afiadas demais. Aproximei-me devagar. A sombra me notou, se virou, não tinha rosto, mas eu sentia que estava sendo avaliado, medido, testado. Sai dela, eu disse. Minha voz soou mais firme do que eu esperava. A sombra não se mexeu, apenas cresceu. Ficou mais escura, mais sólida. Então lembrei, as palavras, as ferramentas que a jovem tinha colocado na minha mente. Fechei os olhos, deixei o conhecimento vir à superfície e falei. Não era português, não era nenhuma língua que eu conhecia, mas as palavras saíram perfeitas, instintivas, carregadas de um peso que transcendia significado. A sombra hesitou, depois recuou. Depois começou a se desfazer, como fumaça sendo soprada por um vento forte. A menina parou de chorar. Olhou para mim com olhos confusos, assustados. Quem é você? Alguém que ajuda, respondi. E era a verdade mais simples e mais complicada que eu podia dar. Levei a menina para fora, chamei os pais dela. Inventei uma história sobre tê-la encontrado sozinha, assustada. Eles agradeceram, levaram-na embora. E eu fiquei ali, na rua vazia, com a marca na minha mão ainda quente. Esse foi o primeiro, mas eu sabia que não seria o último, porque agora eu estava do outro lado da cortina. Do lado que via, do lado que sabia, do lado que precisava agir quando o mundo começasse a vazar. E naquela noite, enquanto voltava para casa, senti que alguém me observava das sombras. Não algo ameaçador, apenas curioso. Eu me virei e vi, por um breve segundo, uma figura humana no fim da rua, longe demais para ver o rosto. Mas quando a luz do poste piscou, pude ver a marca na mão daquela pessoa. Outro guardião. Eles acenaram. Eu acenei de volta. E então desapareceram na noite. Eu não estava sozinho. Havia outros. Outros como eu. Outros que tinham visto. Outros que agora protegiam. Outros que viviam entre mundos. E enquanto caminhava de volta para casa, pela primeira vez, desde aquela noite na clareira, senti algo que não esperava sentir. Esperança. Porque se havia outros, se havia uma rede, se havia um sistema, por mais frágil e secreto que fosse, então talvez o mundo não estivesse tão quebrado quanto parecia. Talvez ainda houvesse uma chance. Talvez ainda houvesse um equilíbrio, mesmo que por um fio. Mas no fundo da minha mente, a voz da primeira ecoava. As fronteiras estão ficando mais fracas. E eu sabia que o que tinha começado naquela noite era apenas o começo. Os desafios viriam, as escolhas impossíveis viriam. E um dia, talvez em breve, eu teria que decidir o quanto estava disposto a sacrificar para manter o mundo inteiro. Por enquanto, eu vivia, trabalhava, sorria para as pessoas, fingia normalidade. Mas à noite, quando o silêncio ficava espesso demais, quando as luzes piscavam sem razão, quando o ar cheirava a metal e fumaça, eu sabia. Eu estava pronto. E o mundo, sem saber, continuava girando, protegido por pessoas que ele nunca conheceria.
lutando batalhas que ele nunca veria, mantendo horrores à distância para que todos pudessem acordar e achar que magia não existe. Mas existe. E eu sou a prova viva disso.